Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast BioGeo Passo a Passo. Hoje vamos mergulhar ainda mais fundo no mundo das rochas magmáticas. Vamos explorar os tipos de magma e a série de Bowen. Vamos compreender como o ponto de fusão dos minerais, a evolução dos magmas e até a meteorização se interligam numa dança geológica que molda o planeta. Vamos começar. As rochas magmáticas formam-se quando o magma arrefece e solidifica. Mas para percebermos verdadeiramente estas rochas, precisamos de olhar para os minerais que as compõem e, sobretudo, para o seu ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura a que o mineral passa do estado sólido para o líquido. E aqui está a chave. Os minerais com maior ponto de fusão são os primeiros a cristalizar quando o magma arrefece. E os minerais com menor ponto de fusão são os últimos a formar-se quando esse mesmo magma está a arrefecer. Antes de avançarmos, há duas grandes famílias de rochas magmáticas que precisas de conhecer, que são as rochas intrusivas, rochas magmáticas intrusivas ou plutónicas, que se formam no interior da Terra, onde o arrefecimento é lento. Por isso, os cristais têm tempo para crescer e tornam-se visíveis a olho nu. São exemplos o granito e o gabbro. E também as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Formam-se à superfície onde o arrefecimento é rápido. Os cristais são muito pequenos. Exemplo deste tipo de rocha é o basalto e também o riolito. Esta diferença de ambientes de formação da rocha magmática à superfície e no interior da Terra controla a textura das rochas magmáticas, ou seja, o aspecto e o tamanho dos seus cristais. Antes de avançarmos para os tipos de magma, há um detalhe essencial que precisas de compreender: a textura das rochas magmáticas. A textura é determinada pela velocidade de arrefecimento do magma e pode ser fanerítica ou granular e afanítica ou agranular. Quando o magma arrefece lentamente no interior da Terra, os cristais têm tempo para crescer. O resultado é uma rocha com cristais grandes e visíveis a olho nu. É então a textura fanerítica ou granular típica das rochas intrusivas, como o granito ou o gabbro. Já quando o magma arrefece rapidamente à superfície, os cristais não têm tempo para crescer. A rocha apresenta cristais muito pequenos, quase imperceptíveis. Estes cristais não são visíveis à vista desarmada. É a textura afanítica ou agranular, característica das rochas extrusivas, como o basalto ou o riolito. Estas texturas são a primeira pista visual que nos diz onde a rocha se formou e quão rápido o magma solidificou. Tal como diferentes massas dão origem a diferentes tipos de pão, também diferentes magmas originam rochas distintas. Assim é importante conhecermos os magmas e nada melhor para conhecermos os magmas do que conhecermos a classificação dos magmas. Vamos então analisar a classificação dos magmas que se baseia na percentagem de sílica. Os magmas podem ser ultrabásicos ou comatíticos se tiverem menos de 45% de sílica, básicos ou basálticos entre 45% e 52% de sílica, intermédios ou andesíticos entre 52% e 65% de sílica e ácidos ou riolíticos se tiverem mais de 65% de sílica. Esta composição, na realidade, controla a cor, a viscosidade e os minerais presentes. O magma ultrabásico, que é muito pobre em sílica, menos de 45%, é extremamente quente, podendo mesmo ultrapassar os 1500 graus. É superfluido, quase como metal derretido, que origina quase só minerais de altíssimo ponto de fusão, como as olivinas e as piroxenas, que constituem rochas como o comatito, que é uma rocha extrusiva, e o peridotite, que é uma rocha intrusiva, ambas dominadas por olivinas. É como óleo a ferver numa frigideira, tão quente e tão fluido que parece impossível de controlar. A sua cor típica é muito escura, quase negra, devido ao domínio de minerais máficos. O magma basáltico ainda é pobre em sílica. Ele tem entre 45% e 52%. É muito quente e muito fluido. E origina minerais de alto ponto de fusão, como as olivinas, as piroxenas e as plagioclases cálcicas, que constituem rochas como o basalto, que é uma rocha extrusiva, e o gabbro, que é uma rocha intrusiva. É como mel muito quente. A cor típica das rochas é serem escuras, porque têm muitos minerais máficos. O magma andesítico, que tem entre 52% e 65% de sílica, tem uma temperatura e viscosidade intermédias.
Origina minerais de ponto de fusão também intermédio, como as plagioclases calcossódicas e as anfíbolas, que constituem o andesito, rocha extrusiva, e o diorito, rocha intrusiva. E funciona como um molho espesso. A cor típica é intermédia, é um cinzento intermédio. O magma riolítico é um magma mais rico em sílica, tem mais de 65%, é mais frio e muito viscoso. Origina minerais de baixo ponto de fusão, como o feldspato potássico e o quartzo, que constituem então rochas como o riolito, que é uma rocha extrusiva, e o granito, que é uma rocha intrusiva. Funciona como se fosse uma massa de pão muito densa. A cor típica é clara, porque aqui predominam os minerais félsicos. Na minha descrição dos diferentes tipos de magma, usei várias vezes a palavra máfico e também félsico, mas a que me referia quando usava estas palavras? Usamos a designação máfico por oposição a félsico, sendo que minerais máficos são aqueles ricos em ferro e magnésio, são escuros e densos, como as olivinas, as piroxenas, as anfíbolas e a biotite. Os minerais félsicos são ricos em sílica, são claros, menos densos, como o quartzo, os feldspatos, a moscovite e as plagioclases. Agora que distinguimos minerais máficos, escuros, ricos em ferro e magnésio, e félsicos, claros, ricos em sílica, podemos dar um passo adicional e classificar as rochas magmáticas pela proporção destes minerais. Esta classificação ajuda-nos a perceber rapidamente se uma rocha é dominada por minerais escuros ou claros e, por consequência, a inferir o tipo de magma de qual se formou. As rochas mais escuras para as mais claras classificam-se então em holomelanocratas, melanocratas, mesocratas e leucocratas. As holomelanocratas são rochas quase totalmente escuras, com mais de 90% de minerais máficos. São densas, pesadas e muito ricas em olivinas e piroxenas. São exemplos os peridotitos e os comatitos. É como olhar para carvão polido, muito escuro. As melanocratas têm entre 60% e 90% de minerais máficos e são escuras, mas com alguns minerais claros dispersos. São exemplos o gabbro e o basalto, que são mais ricos em minerais máficos. É como chocolate negro com pequeninos pedaços claros. As rochas mesocratas têm uma proporção, digamos, equilibrada, 40 a 60% de minerais máficos e félsicos. Têm uma cor intermédia, mais acinzentada e são exemplos o diorito e o andesito. É como um cinzento neutro, nem claro nem escuro. As rochas leucocratas têm menos de 40% de minerais máficos, têm, portanto, uma grande percentagem de minerais félsicos, são rochas claras, dominadas por quartzo e feldspatos. Exemplos são o granito e o riolito. Isto é como observar uma rocha iluminada por dentro. Esta classificação é uma espécie de paleta geológica que nos permite ler a história mineralógica de uma rocha apenas pela cor. Agora que conhecemos os diferentes tipos de magma e os minerais que os caracterizam, podemos finalmente perceber como esses minerais se organizam durante o arrefecimento. E é aqui que vamos utilizar as séries de Bowen. As séries de Bowen são, na verdade, uma ordenação dos minerais, do maior para o menor ponto de fusão. Consideram-se a série descontínua, que é constituída pela sequência olivinas, piroxenas, anfíbolas e biotite, em que cada mineral cristaliza a uma temperatura mais baixa que o anterior. É como uma escada descendente de pontos de fusão. Esta série é também designada série dos minerais ferromagnesianos, devido a que o ferro e o magnésio surgem na sua composição. Temos também a considerar a série contínua, constituída pela sequência plagioclase cálcica, a nortite, plagioclases progressivamente com menos cálcio e mais sódio, e finalmente plagioclase sódica, a albite. Uma transição suave como um degradê de cores. Esta série, também designada série contínua, é na realidade constituída pela sequência de feldspatos calcossódicos, as plagioclases, que são minerais isomorfos. Têm a mesma estrutura, mas diferente composição. A presença de mais cálcio determina um maior ponto de fusão. Ainda nas séries de Bowen, há uma sequência de minerais de baixa temperatura de fusão. Estes minerais de baixa temperatura de fusão são o feldspato potássico,
a moscovite e o quartzo. São, portanto, os últimos a cristalizar, por esta ordem, sendo então o quartzo o mineral com menor ponto de fusão. Como já sabes, uma rocha pode fundir. Então, se uma rocha começar a fundir, o processo é o inverso da cristalização. Os primeiros minerais a fundir são os de menor ponto de fusão. Seriam então o quartzo, a moscovite e os feldspatos potássicos a seguir. Os últimos a fundir são os de maior ponto de fusão. As olivinas e piroxenas da série descontínua e as plagioclases cálcicas, como a anortite, da série contínua. É como aquecer uma tablete de chocolate com frutos secos. O chocolate derrete primeiro. Os frutos duros são muito mais tarde. Os frutos duros seriam os minerais de maior ponto de fusão. Este processo chama-se fusão parcial e é fundamental para gerar novos magmas. Agora que entendemos o papel do ponto de fusão, podemos aprofundar os processos que transformam um magma ao longo do tempo. Um dos processos é a assimilação magmática. O magma derrete rochas que atravessa, incorporando esses novos elementos. Outro processo é a mistura de magmas. Significa que dois magmas se encontram e combinam-se. É como juntar duas massas diferentes. O novo magma tem uma composição que não é nem de um nem do outro. É uma composição resultante da mistura dos dois magmas. Há ainda a considerar um outro processo que é a diferenciação gravítica, em que minerais densos afundam e minerais leves sobem, deixando o magma com uma composição diferente. Há ainda a considerar a cristalização fracionada, em que os primeiros minerais a cristalizar, que são os de maior ponto de fusão, afundam ou são removidos. O magma torna-se assim mais rico em sílica. E há aqui um detalhe fascinante. Um magma basáltico originalmente pobre em sílica pode, ao longo do tempo, transformar-se num magma tão rico em sílica que acaba por gerar granito. Como? Através da própria cristalização fracionada. À medida que os minerais máficos, olivinas, piroxenas, anfíbolas, plagioclases, cálcicas, vão cristalizando primeiro e sendo removidos do magma, o magma que fica, o magma residual, torna-se progressivamente mais rico em sílica. Se este processo continuar durante tempo suficiente, o magma residual pode adquirir mesmo uma composição intermédia e mais tarde até uma composição ácida. Ou seja, um magma basáltico, por evolução interna, pode dar origem a um granito. É como começar uma sopa com muitos ingredientes e ir retirando certos ingredientes ao longo da cozedura. E vamos acabar com um caldo completamente diferente da sopa inicial. E uma questão interessante: por que razão algumas rochas têm cristais grandes e cristais pequenos misturados? Porque devem ter sofrido duas fases de arrefecimento. Primeiro, um arrefecimento lento em profundidade, tendo-se formado cristais grandes, e depois um aquecimento rápido à superfície, formando-se cristais mais pequenos. Chamamos a isto textura porfirítica, como um bolo com grandes pedaços de fruta numa massa fina. Assim, os cristais grandes serão dos minerais de maior ponto de fusão e os cristais pequenos, os minerais de menor ponto de fusão. Um outro aspecto interessante é o da relação entre a meteorização e o ponto de fusão dos minerais. Na realidade, os minerais que cristalizam primeiro, que são os de maior ponto de fusão, são também os que se meteorizam mais depressa. Porquê? Porque eles são estáveis a temperaturas muito altas, mas instáveis à superfície, onde essas condições são completamente diferentes. Então, onde a temperatura é baixa, a água está presente e o oxigênio é abundante. Assim, a olivina, por exemplo, sofre meteorização muito rápida. As piroxenas e as anfíbolas, meteorização rápida. Já o quartzo é o último a cristalizar e é o mais resistente. Isto é como tirar alguém habituado a viver no deserto e colocá-lo num clima polar. Não está mesmo adaptado. Imagina-te numa câmara magmática profunda. O magma começa a arrefecer. Primeiro surgem cristais verdes de olivina, brilhantes como pequenas esmeraldas. Afundam lentamente, como pedras preciosas num líquido espesso. Depois começam a surgir piroxenas escuras, começam a aparecer anfíbolas alongadas
e plagioclases cálcicas. Entretanto, formou-se uma rocha. Esta rocha formou-se bem no interior da Terra, mas devido a movimentos tectónicos, essa rocha foi empurrada para a superfície. E milhões de anos depois, à superfície, a chuva e o vento atacaram a rocha. Os minerais que nasceram primeiro, como as olivinas e as piroxenas, desfizeram-se muito rapidamente, mas os que cristalizaram no fim foram também os últimos a sofrerem a transformação. As rochas magmáticas são o resultado de uma sequência profunda e interligada de processos. Tudo começa com o tipo de magma, ultrabásico, basáltico, andesítico ou riolítico, cada um com a sua temperatura, viscosidade e teor em sílica característicos. A composição controla não só os minerais presentes, mas também a cor das rochas, desde as holomelanocratas muito escuras até às leucocratas muito claras. À medida que o magma arrefece, formam-se uma grande variedade de texturas. Fanerítica nas rochas intrusivas, onde os cristais crescem lentamente. A fanítica nas rochas extrusivas, onde o arrefecimento rápido impede o crescimento cristalino. E até texturas porfiríticas, que revelam duas fases distintas de arrefecimento. As séries de Bowen organizam os minerais do maior para o menor ponto de fusão e explicam a ordem em que cristalizam. Os minerais máficos escuros, ricos em ferro e magnésio, formam-se primeiro. Os félsicos, claros e ricos em sílica, formam-se por último. Esta sequência controla não só a mineralogia, mas também a evolução química do magma. Quando ocorre cristalização fracionada, os primeiros minerais a formar-se são removidos, enriquecendo o magma residual em sílica. Este processo é tão poderoso que pode transformar um magma basáltico inicial num magma capaz de gerar granito. A fusão parcial funciona como o espelho deste processo. Os minerais de menor ponto de fusão são os primeiros a derreter, originando magmas com composições diferentes da rocha original. Finalmente, à superfície, a meteorização continua esta história. Os minerais que cristalizaram primeiro e que eram estáveis a altas temperaturas são os que se alteram mais rapidamente. Os últimos a cristalizar, como o quartzo, são também os mais resistentes à meteorização. No fundo, cada rocha magmática é um registro congelado da história térmica, química e mineralógica da Terra. Cada textura, cada cor e cada mineral é uma pista que nos permite reconstruir o caminho do magma desde as profundezas até à superfície. Obrigada por ter-se estado desse lado. No próximo episódio, vamos seguir o caminho natural desta história e descobrir como estas rochas expostas ao tempo e aos elementos dão origem às rochas sedimentares. Até lá, continua a olhar para o mundo com curiosidade geológica.